Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é a missão de Deus, minha missão. Estamos na lição 9 da Escola Sabatina. Bem, este é o canal É o Mensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus familiares, seus amigos. E não esqueça de deixar o seu like e fazer um pequeno comentário, mesmo que seja apenas um amém. É relevante para que esta lição chegue a mais pessoas. Antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós te agradecemos pelas graças recebidas. Senhor, estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, nos ensine, nos oriente. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos aqui para a parte de sábado. Missão em favor dos poderosos. Verso para memorizar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. A Bíblia é a revelação da verdade divina absoluta ao mundo. Um dos aspectos da verdade é o ensino sobre a natureza humana. Nesta semana, vamos explorar a missão de Deus para com os ricos e poderosos. Vamos ver como Deus alcançou algumas dessas pessoas. O verso para memorizar desta semana faz parte do discurso de Jesus sobre o custo de ser seu discípulo. Em seus ensinos a respeito do discipulado, Jesus mencionou regularmente a necessidade de calcular o custo de segui-lo, que pode ser bastante alto. Mateus 16, 24. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. São dois dos textos chaves para entender o ensino de Jesus sobre o que significa segui-lo. É importante notar que em seus ensinos sobre o discipulado, Jesus não fala sobre a malignidade do dinheiro ou sobre a perdição dos ricos. Simplesmente nos adverte para que não deixemos que as posses atrapalhem nossa busca para termos a vida eterna com Jesus. Se colocarmos o dinheiro acima de Deus em busca de prazeres, poder, renome, podemos perder a vida eterna. Embora a Bíblia não condene as riquezas, adverte sobre o perigo e o potencial delas. De acordo com Paulo, a raiz de todos os problemas é o amor ao dinheiro. Pessoas ricas e poderosas, como pessoas pobres e desvalidas, são igualmente bem-vindas no reino de Deus. Como Pedro reconheceu na casa de Cornélio, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus está interessado na salvação dos ricos e poderosos, quanto na salvação dos pobres e desvalidos. Vamos então para a lição de domingo, Nabucodonosor. Como os adventistas do sétimo dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada. Isso significa que, em contraste com alguns cristãos, acreditamos que a morte de Cristo foi para toda a humanidade, não apenas para um grupo especial de predestinados para a salvação. Visto que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao
pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Por isso, todos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Nele, Efésios 1,4, ainda que nem todos o escolham em contrapartida, por isso, na Bíblia, todos os tipos de pessoas são alcançados por Deus. Leia Daniel 4. O que aconteceu com o rei e o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Resposta 1. Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido ao seu orgulho. Deus se importa com os poderosos. É interessante que o capítulo 4 de Daniel foi escrito por Nabucodonosor. Podemos ver claramente que sempre está na primeira pessoa. Nabucodonosor narra o seu sonho, as consequências de ter se exaltado, quando já tinha visto os poderes de Deus através de Daniel. E ele começa o capítulo com Shalom, Shalom, ou seja, paz e prosperidade para todos os homens de todas as nações. E segue narrando dos sinais maravilhosos que Deus, o Altíssimo, realiza para ele, exaltando o poder de Deus e o reino eterno. Nabucodonosor fala do seu sonho dos versos 4 a 18, que teve a visão de uma árvore que crescia até o céu. Era visível a todos, até os confins da terra. Descreve a árvore frondosa que alimentava os animais com seus frutos e dava abrigo e sombra a todos, tanto os animais como pássaros e homens. Então desceu do céu um anjo que gritou: derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixe o tronco e suas raízes, presas com ferro e bronze. Fique ele, Nabucodonosor, no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá grama da terra. A mente humana foi retirada, se tornou uma fera, seus cabelos cresciam por todo o corpo, e comia a relva, como os bois. O rei chamou todos os magos, mas nenhum conseguiu interpretar o sonho. Então chamou Daniel, que o interpretou, e disse: a árvore que cobria toda a terra, e sua grandeza domina, crescia até o céu, por toda a terra, é o Senhor, meu rei. O anjo que vistes, que mandou cortar a árvore e deixar o tronco, é um decreto do Altíssimo. O Senhor, meu rei, será transformado em uma fera por 7 anos. Será expulso do meio dos homens. O teu reino só será devolvido depois de se humilhar perante o Altíssimo e reconhecer que ele tem todo o poder sobre o céu e a terra. Apesar do sonho e a interpretação de Daniel a Nabucodonosor, ele se exaltou a si mesmo, admirando a sua grandeza, a capital do seu reino, a Babilônia. Então a profecia se cumpre. E Nabucodonosor se transforma numa fera e foi expulso do meio dos homens e foi para o campo por 7 anos, comendo relva com os animais. No fim dos 7 anos, ele levantou os olhos para o céu e o entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, o honrei e o glorifiquei, aquele que vive para sempre. E o seu domínio é o domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer: o que fizestes?
Deus me devolveu a honra e a majestade e a glória do meu reino. Veja que Nabucodonosor, após se humilhar diante de Deus, seu reino foi devolvido. Tinha sido avisado pela visão em sonho. Mesmo assim, ele continuou se exaltando a si mesmo. Por isso, a profecia se cumpriu. Ele teve 12 meses para mudar, mas não mudou. Então fica a lição que Deus buscou um dos mais poderosos e arrogantes da terra para servir de exemplo para todos nós, tanto os ricos e poderosos como os pobres, que podem mudar seu estilo de vida antes que seja tarde. Deus chamou toda a humanidade ao arrependimento para que todos sejam salvos, tanto ricos quanto pobres. Vamos então para a lição de segunda-feira. Naamã, Cristo morreu por todos. Não importando a posição social da pessoa, Deus alcança também os poderosos e espera que sigam a sua luz. Podemos ver em Ellen G. White, Atos dos Apóstolos. Leia 2 Reis 5:1-19. Como podemos alcançar pessoas para o Senhor? Resposta: mudanças na visão do mundo levam tempo. Devemos ter paciência e sabedoria ao lidar com os que vêm de outras culturas e religiões. Assim como Nabucodonosor, temos mais um exemplo, Naamã, como tantos outros ricos e poderosos na Bíblia. Em 2 Reis 5:17-19, Naamã fez 2 pedidos incomuns. Depois que Deus o curou da lepra, primeiro pediu permissão para levar 2 mulas carregadas de terra de Israel para a Síria, com o propósito de adorar o Deus vivo. E ele declarou: este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. 2 Reis 5:17. Vamos conhecer a história de Naamã. Naamã foi um personagem importante da Síria. Ele ganhou fama e honra com suas vitórias na Síria, mas ele teve a infelicidade de ser leproso. No entanto, manteve a sua posição como comandante dos exércitos sírios, embora deva ter sido governante prejudicado pela terrível doença que o afligiu. Acredita-se que isso ocorreu durante o reinado de Joroão, filho de Acabe. Tropas da Síria, lideradas por Naamã, atacaram Israel e levaram cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina foi usada por Deus. Então ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que estava em Samaria, ele seria curado da lepra. Então a esposa contou a Naamã que pediu ao rei para ir a Israel procurar esse profeta. O testemunho da jovem deu confiança e fé a Naamã, que providenciou sacos de moedas em ouro e prata e outros presentes em ouro para dar de presente ao rei de Israel. Quando o rei de Israel recebeu a carta, desconfiou e ficou furioso, rasgando suas vestes. Mas quando o profeta Eliseu soube que o rei rasgou as suas vestes por causa do pedido daquele homem, mandou uma mensagem ao rei que o mandasse aquele homem para ele, para que todos soubessem que havia profeta em Israel. Então Naamã foi a Eliseu com seus cavalos, carroças e todos os presentes e parou na porta de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro dizer a Naamã que se banhasse 7 vezes no rio Jordão e será curado da lepra. Naamã ficou furioso, indignado, por não ter sido recebido e ainda se banhar no rio Jordão, quando na Síria, Abama e Damasco, sua terra tinha rios bem mais limpos. Mas os servos o orientaram que fizesse o que Eliseu mandou. Então Naamã desceu no rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, ele foi curado da lepra. Sua pele parecia a pele de uma criança. E então voltaram para a casa do profeta Eliseu.
em agradecimento para dar-lhe todos os presentes. Eliseu, porém, disse: juro pelo meu Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã insistiu, mas não adiantou. Então Naamã fez um pedido estranho. Pediu para levar 2 mulas carregadas da terra do local e jurou nunca mais oferecer holocausto a outros deuses, somente ao Senhor Deus de Israel. Eliseu respondeu: Shalom, vá em paz. Aqui podemos ver Deus tinha sido bom para ele, Naamã. Ele encontraria a felicidade e paz no conhecimento e na adoração a Deus. Naamã era um novo convertido. Por isso Eliseu o despediu, não com palavras de reprovação, mas com uma mensagem de paz, semelhante à que Jesus deixou com a despedida a seus discípulos em João 14:27. Assim se dá com aqueles que se convertem a Jesus de todo o coração, não importa que seja rico ou pobre, mas uma pessoa convertida usa seus bens para ajudar os pobres. Vamos então para a lição de terça-feira. O testemunho aos eruditos. Nicodemos. Nicodemos era culto. A Bíblia o descreve como um dos principais dos judeus, em João 3:1. Jesus se referiu a ele como mestre de Israel, João 3:10. Ele tinha boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Da perspectiva humana, ele parecia um seguidor de Deus, pois guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Ele era poderoso e rico. Muitos consideravam isso como um sinal que Deus havia o abençoado. No entanto, essas condições não passavam de aparência superficiais. Leia João 3:1-12. O que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus as abordou. Resposta 3. Embora Nicodemos tivesse muito conhecimento das Escrituras, ele tinha sede de Deus e necessidades espirituais. Deus conhecia seu coração. Jesus abordou essas necessidades com amor, mas com firmeza. Nicodemos é muito citado nos sermões, principalmente sobre o batismo, onde Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Nicodemos era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Ele se encontrou com Jesus à noite em uma fonte e disse Nicodemos: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus e ninguém pode realizar os sinais miraculosos que fazes se não estiveres com Deus. Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, lhe disse: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos se encheu de dúvidas e perguntou: como pode alguém como eu, sendo velho, como pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe? Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava ensinando a Nicodemos a importância do batismo na água. É uma clara alusão ao batismo com água, que era administrado aos prosélitos judeus e que parece ter sido praticado também pelos essênios. Nascer da água e do Espírito equivale a nascer de novo, isto é, do alto. Aqueles que nascem do alto têm Deus como Pai e se assemelham a Ele em caráter, pela graça de Deus, e a não se entregar à vontade da carne para cometer pecados, pois aquele que nasce da carne é do mundo, mas aquele que nasce do Espírito pertence ao Espírito. A carne e o Espírito
são antagônicos e representam duas formas de vida opostas e exclusivas. Jesus continuou: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra de onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Nicodemos era rico, fariseu e membro do Conselho Nacional, o Sinédrio, era um magistrado. Jesus reconheceu nesse líder um sincero buscador da verdade, alguém em que poderia confiar, um conhecimento mais claro e completo de sua missão. E Nicodemos foi transformado, tanto que defendeu Jesus em João 7,52, quando os fariseus e sacerdotes queriam prender Jesus, em João 19,39, levou 34 quilogramas de mistura de mirra e olhiés para o sepultamento de Jesus Cristo. Vamos então para a lição de quarta-feira. Missão junto aos ricos. Leia Mateus 19, 16 a 22. Que lições podemos aprender com essa história em que, em contraste com a de Nicodemos, a pessoa não aceitou Jesus? O jovem rico era apegado às suas riquezas. As riquezas podem ser um impedimento para a salvação de muitos. Quando o jovem rico vai a Jesus e pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos. O jovem respondendo: tudo isso eu faço. O que me falta? Jesus diz: se queres ser perfeito, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois vem e segue-me. Mas o jovem se encheu de tristeza, pois estava preso e amava mais as suas riquezas do que a Jesus. Por isso, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que isso significa? A verdade declarada aqui é precisamente o oposto do que muitos acreditavam, inclusive os discípulos. Os fariseus acreditavam e ensinavam que as riquezas eram uma evidência de favor divino. Passar no buraco de uma agulha, Jesus aqui está falando sobre coisas impossíveis. E não faz sentido recorrer a uma explicação que pudesse tornar possível o que Jesus disse especificamente que era impossível. Ao contrário da maioria dos que possuem riquezas, Mateus abandonou sua riqueza para seguir o Mestre. Zaqueu, outro rico, cobrador de impostos, transferiu sua afeição e amor pelas riquezas para Jesus. Zaqueu, sendo um homem pequeno, mas rico, sobe em uma árvore só para ver Jesus. E Jesus disse: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou passar em sua casa. Zaqueu ficou comovido e transformado ao ouvir e aceitar Jesus. Se desprendeu de seus bens, recompensando os que havia enganado 4 vezes mais. Ao que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. É o contraste entre Zaqueu e o jovem rico. Na aplicação para a vida, muitos de nós pobres queremos mais, queremos possuir coisas a ponto de esquecer de Jesus, e ricos que são fiéis às suas riquezas e bens para seus prazeres carnais,
Isso pode levar à perdição eterna, se não for cuidado em tempo e já. Mas temos muitos ricos que dividem e administram seus bens, ajudam na igreja, ajudam os necessitados, são despendidos de seus bens, e quanto mais eles dão, mais Deus lhe provém. Ao contrário dos soberbos e gananciosos, que tudo fazem pelo poder e pela riqueza, pela cobiça, mesmo que seja através do sacrifício dos mais pobres, que têm que dar o seu suor e sangue para pagar impostos. Seus governantes gananciosos e ditadores, no juízo vão prestar contas de tudo. Porém vemos muitos ricos e líderes que não se preocupam com seus ganhos e poder, preferem dar tudo, fazem tudo por todos, sejam pobres ou ricos. Estes serão abençoados por Deus, e no juízo as suas obras o acompanharão, mediante a graça de Cristo que eles aceitaram. Vamos então para a lição de quinta-feira, a missão junto aos poderosos. Jesus sabia como fazer amizade com os poderosos. Ele era admirado e respeitado por muitas dessas pessoas e, ao mesmo tempo, também era desprezado por muitos. As pessoas poderosas que foram a Jesus em busca de ajuda sentiram que ele se importava com elas. Além disso, muitos dos ricos e poderosos não foram abertamente a Jesus de imediato. Eles esperaram até que tivessem a certeza de que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Foi assim com Nicodemos e com José de Arimateia. Leia Mateus 27, 57 a 60, Marcos 15, 43, Lucas 23, 50, João 19, 38, 42. Como o Senhor usou um homem rico que havia sido impactado. José de Arimateia foi usado para o cumprimento da profecia ao sepultar Jesus em seu túmulo novo. Leia Ellen G. White, Ciência do Bom Viver, páginas 125 a 130. O mistério em favor dos ricos, refletindo a Cristo. A escrava mostra o interesse por Naamã. Jesus ama os pobres e os ricos. Ele morreu por príncipes e por indigentes e conhecia a maneira mais eficaz de alcançar o coração. Ele advertiu: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Somos desafiados a alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo. Elas precisam tanto de salvação como qualquer pessoa, mesmo que, infelizmente, não percebam isso por causa da segurança que acreditam na sua riqueza. Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. Não se deveria, porém, dar alguma atenção aos negligenciados e ricos? Muitos consideram essa classe um caso perdido. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos. Mas, por mais indiferença que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. As Escrituras mencionam indivíduos ricos e poderosos que amavam e temiam a Deus. Os exemplos do Antigo Testamento incluem Adão, Isaque, Jó e Davi. Os exemplos do Novo Testamento incluem Mateus, Zaqueu, o chefe dos publicanos, o apóstolo Paulo, o eunuco etíope e Cornélio, o centurião romano. O diferencial dessas pessoas não estava tanto naquilo que possuíam, mas em seu relacionamento e comprometimento com Deus, independentemente da riqueza que possuíam. Parte significativa da existência humana gira em torno do dinheiro. Adquiri-lo, gastá-lo, guardar parte dos nossos ganhos e, acima de tudo, ser fiel nos dízimos e nas ofertas.
O dinheiro, e especialmente a maneira como nos relacionamos com ele, não deve ser encarado levianamente. As pessoas ricas não são as únicas que correm o perigo de ficarem hipnotizadas pelas posses terrenas. Os pobres também podem se tornar escravos do pouco que têm ou do desejo de adquirir mais, a ponto de correrem o risco de perder de vista a eternidade. Como cristãos, é importante que a nossa maneira de lidar com o dinheiro e tudo que ele pode proporcionar não prejudique nosso relacionamento com Deus. Devemos ter em mente 2 fatos importantes em relação a esse tema. Primeiro, a fragilidade dos investimentos terrenos. Todas as aquisições que o mundo tem a oferecer, como prazer, segurança, poder, etc., são passageiros. Segundo, no dia em que comparecermos diante de Deus e prestarmos conta de nossa vida, seremos avaliados pelo caráter que desenvolvemos e não pela quantidade de nossos bens. Como Deus não trata as pessoas com parcialidade, Ele deseja que ricos e poderosos se tornem discípulos de Cristo. E o que mais importa para Deus não é o que está em nossas mãos, mas o que está em nosso coração. Os exemplos bíblicos de pessoas ricas e poderosas nos ensinam que esse grupo de pessoas também pode ser receptivo ao Evangelho. Os cristãos comprometidos têm a responsabilidade de orar para que Deus atue diretamente no testemunho de todos eles, a fim de alcançar incrédulos, ricos e influentes. Acima de tudo, devemos orar para que o Espírito Santo nos use como ponte para alcançar essas pessoas. Amém. Bem, na próxima semana vamos estudar a lição 10. Missão em favor dos não alcançados, parte 1. Até a próxima lição, se Deus nos permitir. Até lá.